Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as ideias de Karl Marx, tá? Que é um também dos três fundadores da sociologia, lá junto com o Emile Durkheim e o Max Weber. É um dos três porquinhos da sociologia. O Karl Marx, dos três, assim, dos três, esses criadores da sociologia, dos três grandes sociólogos que nós temos, ele é o mais polêmico. Por que ele é o mais polêmico? Porque ele é o grande teórico do socialismo. Sim, do socialismo. A essa altura aí tu já deve saber que hoje existem países que não são capitalistas, como o Brasil, que são socialistas. Por exemplo, China, Vietnã, Coreia do Norte e Cuba. Esses quatro países não são capitalistas, eles são socialistas. De onde que eles tiraram essa ideia aí de socialismo? Tiraram do Marx. Né? O Marx foi o grande teórico, o grande autor, o grande escritor que escreveu os livros de onde se tirou essa ideia aí do socialismo. Mas vamos entender melhor aí o que é esse pensamento do Marx, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber do Marx. O Marx era um revoltado contra o sistema capitalista. Ele odiava o sistema capitalista. Ele dizia que o sistema capitalista era o responsável pela desigualdade social entre as pessoas, né? O fato de ter gente muito rica e gente miserável passando fome. Isso tudo era culpa do sistema capitalista. Ele dizia, tá, que o capitalismo ele era super desigual. Por quê? Porque algumas pessoas tinham propriedades privadas em excesso. Então, a propriedade privada, né? O que seria propriedade privada? Uma empresa, uma terra, né? Tudo que tu compra, né, de propriedade é a propriedade privada. Privada porque não pertence ao governo. Porque se pertencesse ao governo, seria público e não privado. Que nem tem escola pública e escola privada. A escola pública é que pertence ao governo, a escola privada é que pertence a uma pessoa que não é o governo, qualquer uma. Então, para o Marx, a desigualdade social era por causa da propriedade privada. Porque algumas pessoas têm muitas propriedades privadas, são muito ricas, e outras não têm propriedade privada nenhuma. Então, o problema é a propriedade privada para ele. Então, a gente tinha que acabar com a propriedade privada na cabeça dele, né? Então, ninguém tinha que ter propriedade privada. Ou melhor, quem tinha que ter deveria ser só o governo que deveria administrar as propriedades privadas e fazer uma divisão para as pessoas utilizarem de uma maneira mais igualitária. Então, essa é uma ideia do Marx, tá? Bom, um dos conceitos mais importantes do Marx, que é importante a gente trazer aqui, é o conceito de mais-valia. O que seria a mais-valia? Marx pensava assim, ó. Por que os capitalistas eles conseguiam enriquecer? Primeiro, porque eles são donos dos meios de produção, né? Então, por exemplo, o dono das indústrias, o dono de uma indústria, ele é dono de uma propriedade, de uma indústria, ele é dono dos meios de produção, ele é dono das máquinas, ele é dono de todas as ferramentas que precisa para poder produzir um produto. Como ele é dono dessas coisas, ele é dono da fábrica, do prédio, das ferramentas, ele contrata pessoas para trabalhar e paga para essas pessoas o salário que ele quer pagar, porque ele é o dono da propriedade. Então, a propriedade dá poder demais para ele, né? Segundo Marx. E aí, assim, ó, para entender também bem as ideias do Marx, a gente precisa entender a época que o Marx viveu. Ele viveu um momento da história, tá? Que estava aumentando muito as indústrias. Ele viveu na época da segunda Revolução Industrial, quando estava surgindo a eletricidade, quando estava surgindo as indústrias de navio, estava surgindo o navio a vapor, estava surgindo o metrô, o trem. Então, ele viveu bem a transição, a passagem de uma sociedade que vivia ainda andando de carroça para uma sociedade que começou a andar de trem, de navio a vapor, que antes tinha os navios a vela que demorava meses para fazer uma viagem, às vezes mais longa, né? E aí se passou a ser bem menos tempo, né? Com um navio a vapor, aqueles com carvão, né? Tipo o Titanic, sabe? Que era um transatlântico, né? Um navio que atravessava o Oceano Atlântico. Ele era um navio a vapor. Aquele ali é um bom exemplo para a gente pensar a época do Marx, que é a época daquele tipo de navio ali e tal. Bom, gente, porque o Marx viveu nessa época, ele ficou muito revoltado com o sistema capitalista. Por quê? Porque poucos de nós sabemos, mas quando começaram a surgir as primeiras indústrias, tá? Ali no século XIX, que é a época do Marx, não havia, gente, leis trabalhistas. O que isso significa? Significa que as pessoas trabalhavam, não tinham direito a férias, não existiam aposentadorias, não existiam hora extra, então tu poderia trabalhar 14, 16 horas por dia sem ganhar um centavo a mais, tá?
não havia licença maternidade para as mulheres, e as mulheres ganhavam um salário menor do que o dos homens no século XIX, até o início do século XX. Então, foi um momento, assim, quando surgiram as primeiras indústrias, não tinha carteira de trabalho, não tinha nem nada, pensa nada, nenhum direito o trabalhador tinha. Vocês podem imaginar uma situação dessas? Crianças trabalhavam, crianças de 7 anos trabalhavam, às vezes, em carvoarias. A gente sabe que isso ainda acontece, mas hoje em dia é proibido. Nessa época, não. Crianças pobres trabalhavam, ganhavam um salário miserável. O salário das pessoas era tão miserável, mas tão miserável, porque não existia salário mínimo. Tipo assim, o dono de uma indústria, ele não tinha um valor mínimo que ele era obrigado a pagar para os seus trabalhadores. Então, ele pagava o mínimo possível. Ele queria era lucrar, até porque o objetivo do sistema capitalista é a obtenção de lucro. Então, como não havia leis que obrigassem os donos das empresas a pagarem um salário decente, eles pagavam um salário literalmente de fome para esses trabalhadores. Que o Marx não chamava de trabalhadores, tá? O Marx chamava de proletários. Então, gente, vocês têm que entender a época que o Marx viveu. Uma época que os trabalhadores estão sendo extremamente explorados. Ele não era um operário. O Marx era de classe média. Ele era um judeu de classe média que estudou direito, né? Entre outras coisas. E ele não nasceu num contexto de pobreza. Ele não era um operário. Mas ele era alguém que era muito discriminado porque era judeu. Então, ele era um estudioso, né, que via essa sociedade na volta dele, uma sociedade doente, né? Que nem o Durkheim também via uma sociedade doente, né? Com a Revolução Industrial. Porque era muita miséria, então as cidades começaram a encher, as pessoas começaram a sair do campo, começaram a ir para cidades para procurar emprego, mas esse emprego pagava muito pouco, então tinha muito desempregado, muita gente roubando, as cidades eram um inferno na Europa. Então, o Marx era extremamente crítico ao sistema capitalista, diferente do Durkheim. O Durkheim não era crítico ao sistema capitalista. Ele só achava que não dava para ser um caos, uma anomia, que nem ele dizia. Mas o Marx achava que o sistema capitalista tinha que ser tirado de circulação. A gente tinha que substituir o sistema capitalista por um outro sistema. E aí, tá? Qual era o sistema que o Marx queria que substituísse o sistema capitalista? Ele queria que substituísse com o sistema socialista, que seria uma etapa para chegar na sociedade ideal, que para o Marx não era nem capitalista nem socialista. Era, na verdade, a sociedade comunista, que eu já vou explicar para vocês o que é. Antes de falar o que é o comunismo, tá, que o Marx defendia, vale a pena a gente falar de um conceito importante do Marx, que é o conceito de mais-valia. O que significa o conceito de mais-valia? O conceito de mais-valia é importante, tá, para a gente entender como é que o Marx fazia essa crítica ao sistema capitalista, tá? Bom, ele dizia que a origem de toda a desigualdade, né, do fato de terem classes sociais, de ter ricos e ter pobres, né, era o fato de ter a propriedade privada. E porque tinha propriedade privada, esses donos de empresas, eles ficavam muito ricos, mas eles não ficavam ricos só por terem a propriedade privada. O Marx dizia que o que gerava riqueza para os capitalistas era a tal de mais-valia. O que isso significa? Bom, vamos pensar assim, ó, um proletário que trabalhasse produzindo algum produto, digamos, que produzisse os navios a vapor, tá? Segundo Marx, se, claro, uma pessoa só não vai construir um navio a vapor sozinha. Então, digamos que alguém que construía uma peça importante para um navio a vapor, tá? O Marx dizia que, normalmente, tá? Digamos que para construir essa peça, a pessoa precisasse de 5 horas de trabalho por dia, tá? E normalmente é assim, isso vale para qualquer empresa, para qualquer produto. Então, digamos que aquele produto, se o proletário, o trabalhador, ele trabalhasse 5 horas por dia, ele, digamos, né, 5 horas já seria suficiente para pagar o salário dele, né, e para o dono da empresa ter algum lucro. Então, 5 horas de trabalho já era suficiente. Mas o dono da empresa, ele nunca faz a pessoa trabalhar o necessário. Ele sempre faz a pessoa trabalhar mais, né? Por isso, mais valia. Então, ao invés de trabalhar 5 horas e tá tudo certo, o dono da empresa bota, digamos, a pessoa para trabalhar 12. Então, a pessoa trabalhou 7 horas a mais por dia desnecessariamente. Desnecessariamente não. Na verdade, essas 7 horas que a pessoa trabalhou a mais, tá? É o que o Marx chama de mais-valia. É nessas 7 horas a mais que a pessoa trabalhou todo dia que o dono da empresa, que o burguês, como ele dizia, vai tirar a riqueza dele. É se apropriando do trabalho, é tomando horas de trabalho do trabalhador, obrigando ele a trabalhar mais do que o necessário, é que o dono da empresa fica rico. E aí, para acabar com isso, tá? O Marx entendia assim, ó.
que o único jeito era acabando com os governos, porque o governo é que faz com que o sistema capitalista permaneça do jeito que ele está, explorando as pessoas. Porque no sistema, nos países que tem sistema capitalista, o governo não está a favor do trabalhador, o governo está a favor do dono da empresa, ele está a favor do burguês, ele está a favor do dono da propriedade. Então, para o Marx, tinha que mudar o governo. Então, a ideia dele era fazer uma revolução. Ele dizia que para acabar com as classes sociais, para acabar com a desigualdade, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, com as pessoas ganhando mais ou menos parecido, era necessário, então, fazer uma revolução. Nem que seja pegando em armas e tirando a força do poder o governo capitalista que tivesse ali. Quem que deveria fazer isso? Segundo Marx, os proletários deveriam criar um partido político, se organizar e, se necessário fosse, pegassem armas e forçar aos capitalistas para que os capitalistas saíssem do poder. Uma vez que os proletários tomassem o poder, que esses proletários, que esses trabalhadores se organizassem e tomassem o poder, eles deveriam fazer o quê, né? Deveriam colocar um governo socialista no lugar desse sistema capitalista. Num primeiro momento, um sistema socialista, que seria o quê? Um governo, tá? Onde quem é o dono das empresas não são mais pessoas privadas, mas quem vai ser dono de todas as empresas e vai administrar toda a economia vai ser o governo. Sim, isso significa que as pessoas não vão ser livres no sistema socialista para abrirem empresas. É o governo que cuida das empresas, tá? Nos países que têm sistema socialista. Por quê? Porque se o governo cuida da economia, se o governo é que cuida das empresas, ele não vai permitir que haja desigualdade social, que o salário que vai ser pago vai ser desigual, vai ser muito baixo. Isso segundo as ideias do Marx, tá? Eu estou fazendo aqui a defesa das ideias dele. Vocês podem concordar ou não. Então, o Marx achava que, uma vez que o governo fosse tomado por pessoas mais humildes, mais pobres, e que tivessem a consciência dessa exploração, que essas pessoas iam dividir melhor os salários. Bom, vocês devem estar pensando em países que são socialistas hoje. Cuba, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que em Cuba um lixeiro não ganha muito menos do que um médico, né? Porque lá o sistema é socialista, então o governo cuida para que tudo fique mais ou menos, os salários fiquem mais ou menos iguais. Porque o objetivo do sistema socialista é acabar com as classes sociais, para que não haja ricos e pobres, mas que todo mundo seja bem parecido. Aí o comunismo, de onde é que vem a ideia do comunismo? O comunismo do Marx seria a última etapa. Depois que se derruba o sistema capitalista, aí se cria um sistema socialista provisório. A ideia do Marx é que o socialismo fosse provisório. Então, no sistema socialista, o governo vai tirar a propriedade de todo mundo, vai redistribuir, vai tabelar os salários das pessoas. E aí, depois que todo mundo tiver igualzinho, que não haver mais classes sociais, que não tiver mais diferenças entre ricos e pobres, aí a gente passa para a etapa final, que seria a sociedade comunista, onde, além de não ter classes sociais, além de não ter propriedade privada, tudo é de todo mundo, né? Não tem governo. Sim, não tem governo no sistema comunista, né? Não sei se dá para chamar de sistema, né? Essa sociedade comunista. Então, se não tem governo, né, um governo organizado como a gente conhece, como que as decisões são tomadas? Bom, ele nunca falou exatamente como é que é esse comunismo, mas a gente imagina, pelo que ele falou, que seria assim, ó, que os países teriam, ao invés de um governante que tomasse as decisões todas sozinho, as pessoas se dividiriam em pequenos grupos, né? Cada bairro, digamos assim, né? Pequenos grupos mesmo. Né? Essas pessoas se dividiriam em pequenos grupos e tomariam as decisões. Sem um governo, na verdade não tem um governante, um representante. Tem grupos de pessoas que tomam as decisões juntos, coletivamente. Essa é a ideia do comunismo, que as pessoas vivam em pequenas comunas, digamos assim, né? E bom, esse é um resumo das ideias do Marx aí, para quem nunca ouviu falar, né? Acho que ajuda um pouco. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, tá? Me perguntem, porque nos textos que tem aí na internet se usa uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito técnica. Eu tentei usar uma linguagem mais comum, assim, né? Uma linguagem mais de senso comum. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, deixa a pergunta, se inscreve no meu canal, dá um like que ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.